Olá, tudo bem? Sexta-feira, hoje, como vocês estão? Este aqui é mais um boletim do novo coronavírus, uma produção do Diário do Grande ABC, especialmente para você. Estamos ao vivo no Facebook. Interaja, participe, mande a sua dúvida, a sua questão, que vamos conversar sobre vários assuntos, como todas as noites fazemos. Então, já quero dar as boas-vindas para todo mundo que está online comigo aqui hoje. Me dê uma boa noite, me dê um olá, que eu respondo. Respondo todo mundo que comenta. Aqui comigo é assim. Todo mundo participa de verdade. E cada um de vocês, leitores e leitoras, são extremamente importantes para nós, né? Equipe trabalhando aí para trazer as melhores notícias para vocês, porque vocês merecem. Não estou puxando o saco, não, tá, gente? É verdade, tudo que eu falo. E é isso. Vocês acompanharam hoje os casos aí de corrupção que a gente teve, infelizmente é comum no Brasil, né? Governador do Rio de Janeiro sendo investigado aí por corrupção em relação ao novo coronavírus. É muita tristeza, não é, minha gente? Olha só, viu? A gente já está enfrentando uma pandemia, nós somos 119.594 brasileiros mortos por causa da doença. Em São Paulo, 29.694 e no Grande ABC, 2.118 vítimas fatais. E, além de tudo isso, dessa tristeza toda de enterrar os nossos mortos, a gente tem que lidar com a corrupção, né? Essa daí não tem jeito, infelizmente no Brasil é histórico em relação a compras aí para o coronavírus. O que vocês acham dessa notícia de hoje aí? Então, o que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento imediato do Wilson Witzel, do PSS, do PSC, desculpa, o partido dele, o governador do Rio de Janeiro, devido a suspeitas de fraudes em compras na área da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi do ministro Benedito Gonçalves e tem validade de 180 dias. O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assumiu o cargo. Detalhe, gente, o Cláudio também foi denunciado pela Procuradoria-Geral. Não é para chorar, né? É sentar e chorar, porque não tem uma pessoa aí que a gente possa colocar a mão no fogo, infelizmente, no meio de uma pandemia, repito. Ai, perco até o rumo aí de dar essas notícias, é muito triste mesmo. Noêmia Alves, boa noite, bem-vinda, Noêmia. Vamos comentar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre coronavírus, não corrupção, mas falar um pouco sobre o que foi discutido hoje na coletiva de imprensa do governador de São Paulo, do João Dória, né? Ele sempre faz essa coletiva aí, desde o início da pandemia, para trazer as principais informações do que está acontecendo aí por trás dos bastidores. E hoje ele anunciou que vai mudar os critérios, tá, para a evolução da fase dentro do Plano São Paulo de flexibilização. Lembra, o Plano São Paulo foi anunciado há alguns meses já, que mede o quanto a cidade está apta ou não para abrir determinados equipamentos, né? Comércio, academias, tal. E hoje o Dória disse que esse critério aí para determinar se a cidade passa para a próxima fase vai ficar um pouco mais rígido, tá? Elencou algumas medidas aí de retomada das atividades econômicas, para que as regiões avancem para a fase verde. Lembrando que todas as regiões do estado de São Paulo já estão na fase amarela, que é uma fase boa, 3, né? E aí, para que todo mundo agora avance para a fase verde, que é a próxima fase aí, a fase 4, vão ser alguns critérios. Quais? Deixa eu falar para vocês. É o seguinte, segundo ele, vão ser observados os índices máximos de internações e óbitos, considerando a taxa de 100 mil habitantes por um período de 14 dias, 2 semanas. Além dos dados de ocupação de leitos, a região deverá ter, por um período de 2 semanas, no máximo, estourando 40 internações e só 5 mortes, tá? Isso numa conta, né, em relação a cada 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes de cada cidade que vai ser avaliada, tem que ter só 5 mortes e 40 internações num período de 14 dias, tá?
Ele também disse uma boa notícia, que o estado de São Paulo teve pela quarta semana seguida, ou seja, deu um mês já, redução no número de internações. Amém. Na última semana, que vale de domingo a quinta-feira, na comparação com a semana anterior, o estado teve queda de 5% nos casos, 10% nas internações e 11% no número de mortes, tá? Então é isso. Ele disse que vai ficar mais em cima aí para poder passar para a fase verde. E aí é o seguinte, ele disse que o estado, né, segundo a avaliação ali do pessoal da saúde, ele já passou aí, ele está deixando a escala de platô de novos casos, e ele está se encaminhando para um período descendente de números. O que a gente avalia aqui, que eu passo todo dia os números para vocês, é que esses números ainda eles mantêm uma média, tá? Então, ainda não vi essa decrescência que o Dória falou, mas eu espero que nos próximos boletins eu confirme essa informação para você. Eles disseram também novidades sobre a vacina, né, que o Instituto Butantan, a Coronavac, está fazendo para combater o novo coronavírus. O Instituto Butantan ele vai exportar, gente, 556 mil doses da vacina contra a gripe, não contra o coronavírus, contra a influenza. E o Instituto Butantan já fabrica e é experto nisso, né? Então, eles vão distribuir lá para Filipinas e para a Mongólia por meio da Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde se comprometeu, então, a enviar esses recursos aí para a produção da vacina para contra a Covid-19, também que está sendo desenvolvida pelo Instituto. Então, foram solicitados 147 milhões de reais para serem investidos em estudos clínicos, reestruturação da fábrica e incremento da produção de doses. Então, é uma troca, né? 147 milhões de reais para que o Instituto Butantan mande 556 mil doses e também a estrutura para fazer a vacina contra o coronavírus. Rosângela Cares, boa noite, Rosângela, bem-vinda. Quem mais está comigo? Francisca Nobre, bem-vinda, sempre minha companheira aqui de boletim. Vamos ver aqui mais os comentários de vocês. O Everton Santos está perguntando se a cidade da criança de São Bernardo é uma pauta para hoje. Sim, Everton, fica aí mais um minutinho. Eu vou encerrar o assunto do coronavírus e a gente volta a falar sobre a cidade da criança em São Bernardo, tá? Então, nós já falamos sobre a coletiva de São Bernardo, desculpa, de São Paulo, a prisão do governador do Rio de Janeiro. Vamos falar agora dos números do coronavírus de novo. Então, no Brasil, são 119.954 casos e a média de mortes hoje foi de 868. Geralmente, estava sendo de mais de 1.000, né, gente? Então, 868 deu uma diminuída mesmo. No Brasil, já são 3.808.673 casos confirmados da doença, uma média de 44.170 casos em 24 horas. São Paulo, 29.694 mortes, com 796.209 casos. Grande ABC, 2.118 mortes, foram 10 mortos em 24 horas. O Grande ABC mantém a média entre 10 e 15 mortos em 24 horas. Chegamos ao número de casos de 54.909, tá? 482 registrados nas últimas 24 horas. Quem quiser saber os detalhes das cidades, é só me perguntar, tá, gente? Me perguntem que eu respondo para não ficar falando só números aqui. Vocês falem as cidades que eu falo o número que vocês quiserem. Vamos ver se alguém já está solicitando alguma cidade em específico aqui. Não, vamos lá. Internacional, depois eu leio essa questão, porque hoje a Organização Mundial da Saúde também disse que o número de casos do coronavírus nos outros países aumentou bastante, tá, gente? A gente vem acompanhando aí que lá tinha diminuído antes do Brasil, eles já tinham chegado a como que você fala? Um platô, né, que não tinha diminuído, não tinha aumentado o número de casos, na verdade estava decrescendo, mas agora, infelizmente, a notícia é que na França, na Espanha e na Itália, esse número tem aumentado. Na França, especificamente, olha só, ele está crescendo exponencialmente, foi o termo usado hoje. Foram registrados um recorde, né, de 7.379 novos casos só nesta sexta-feira. Eles tinham estabilizado, mas agora 7.379 casos.
Só hoje, no Brasil, foram 868. Olha a comparação, é muita coisa. Na Espanha também, gente, tá? 9.779 casos. Na Itália, foram 1.462 contaminações em 24 horas. Então, o que tem se visto é que tem crescido também o número de contaminações nos outros países, que todo mundo acreditava que já tinha atingido um patamar bom, né, considerável aí, e não tão fatal. Porém, esse cenário está revertendo, infelizmente, que venha logo essa vacina, pelo amor de Deus. O que acontece é que as pessoas voltaram à vida normal, né? Não sei se vocês veem imagens aí dos outros países, as pessoas não usam nem máscara. Então, o que eu posso dizer é que no Brasil está mais alerta isso, né? As pessoas vão para festas lá fora, vão para a praia e todo mundo sem máscara. Resultado, as contaminações só aumentando, né? A ciência já provou que as medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e também de higiene melhora a contaminação. Fora, a gente não está vendo isso. Lá, meio que tudo voltou ao normal. Espero que nós não tenhamos isso aqui no Brasil também. Que nós não sigamos esse exemplo de fora, porque não está dando certo. Essa é a real, tá? Vamos lá falar então, a pedido do Everton aqui, da Cidade da Criança. Depois eu vou dar uma notícia de Santo André, do Hospital Veterinário Gratuito, gente. Tiago, assessor de Santo André, me passou essa pauta, porque eu estou fazendo uma reportagem para a minha coluna de pets da revista Dia a Dia sobre hospitais veterinários gratuitos na região. E o Tiago, assessor de Santo André, me passou aí quentíssimo. Obrigado, prefeito também, Paulo Serra, que passou a informação para a gente. Santo André conseguiu aí uma verba para criar finalmente esse hospital veterinário aí que já tem sido prometido em Santo André. Já vou falar essa notícia para vocês. Eu já comecei e vou terminar. É o seguinte, gente, olha só, notícia em primeira mão aí. A Prefeitura de Santo André assinou nesta sexta-feira contrato com a Caixa Econômica Federal para obtenção de recursos que vão ser utilizados na construção de hospitais, tá? Modernização administrativa e também aquisição de equipamentos. Dentre esses hospitais está o Hospital Veterinário Gratuito. É um montante de 20 milhões de reais, tá? Faz parte de um novo pacote de recursos que a Caixa vai disponibilizar por meio da FINISA, que é o Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. Além do hospital veterinário, a verba vai ser usada para a construção do hospital do idoso também, muito interessante, que vai funcionar na Vila Luzita, tá? E também o hospital veterinário que vai ser instalado dentro do parque, dentro não, ao lado do Parque Central em Santo André, ali onde fica a Sabina Escola Parque do Conhecimento. Então, vai rolar o hospital veterinário ali do lado da Sabina, tá? As informações que eles me passaram é o seguinte: o hospital vai ser instalado numa área de 800 metros quadrados, vai ter 2 salas de cirurgia, 4 consultórios, salas de pré e pós-cirúrgico, internação, sala de observação, ambientes como recepção, espera, solário para cães e gatos, olha só. A sala de cadastro de adoções, sala de reunião, administração, copa, laboratório, sala de coleta, esterilização, banho e tosa, tudo isso aí dentro do Hospital Veterinário de Santo André. Ainda vai oferecer serviços de ultrassom, ecocardiograma, radiologia, laboratório para análise, e vai ter uma capacidade para 8 cirurgias e 120 consultas. Olha só, será investido cerca de 2 milhões na construção deste hospital. Então, do montante de 20 milhões, né, 2 milhões vão ser destinados para a construção do hospital veterinário em Santo André. Mais detalhes sobre isso, por favor, acompanhe a minha coluna Pet é Pauta na próxima revista Dia a Dia, que sai sempre no primeiro domingo de cada mês, tá bom? Fiquem de olho aí. Então, a notícia de Santo André foi ótima hoje, né? Cidade da Criança, gente, o que aconteceu? Hoje, de manhã, novamente, alguns funcionários tentaram entrar para trabalhar na Cidade da Criança e não conseguiram, tá? Eles foram ali barrados na porta, como vocês vêm acompanhando. A empresa que cuidava da Cidade da Criança, a Expo Aqua, por 10 anos, cedeu aí, desistiu de continuar gerindo a Cidade da Criança, e a gente deu hoje no jornal que a Prefeitura de São Bernardo
ela banca essa continuação aí da gestão da cidade da criança, tá? Porém, os funcionários estão sem saber o que fazer, ao Deus dará, né? Estão com medo de demissão e muitos deles nem puderam trabalhar hoje. O que aconteceu? Ó, inclusive foi chamada a Guarda Civil Municipal ali na porta, tá? Eles aguardaram na frente ao parque para saber o que ia fazer. Nós entrevistamos os funcionários, essa matéria completa está no nosso site e também vai sair amanhã no nosso jornal impresso. E é isso. Aí a prefeitura disse o seguinte, ó, respondeu em nota o seguinte, que a permissão do uso da cidade da criança à empresa Expo Água foi revogada nessa sexta-feira, tá? Então foi documentada essa permissão de uso, a falta de permissão de uso, né? Conforme o decreto publicado no Jornal de Notícias do município. Então sai um decreto hoje falando tudo isso. E aí, segundo a prefeitura, olha, aspas, tá? Neste período de transição, que é a transição da Expo Água para uma nova empresa, está sendo autorizada a entrada apenas de funcionários que desempenham funções essenciais para o parque ou que tenham pertences no local, tá? Essa situação foi explicada aos funcionários, segundo a Prefeitura de São Bernardo, ok? Pelo próprio advogado da empresa e está sendo respeitada de forma amigável, tá? Este foi o retorno da Prefeitura de São Bernardo. A funcionária que nós entrevistamos lá na porta disse o seguinte, abre aspas, até ontem estávamos entrando normalmente, nós não fomos sequer informados pela prefeitura para não ir mais, né? É um patrimônio público, a Cidade das Crianças é um patrimônio público que tem mais conteúdo particular do que o da prefeitura. Nossas coisas estão aí dentro, ela reclamou, né? Claro. E ela também estava na manifestação de ontem, que pedia a reabertura do espaço e reitera que os funcionários, cerca de 120 deles, estão com medo de perder o emprego. Gente, o imbróglio é esse, tá? A Prefeitura de São Bernardo diz uma coisa e os funcionários dizem outra. Nessa transição aí vai ser bem complicado, ninguém sabe como é que vai ficar. E aí, como é que ficam as famílias dessas 120 pessoas enquanto isso? Porque não é uma coisa rápida, assim, uma nova empresa chegar e tomar conta e pegar os funcionários, enfim. É muita coisa complicada aí no meio, né? Então eu peço mesmo, assim, eu gostaria, nós todos, que essas pessoas fossem pelo menos acolhidas aí, recebessem algum incentivo, pudessem pelo menos pegar os pertences, né? Ninguém merece você chegar no seu trabalho de portões fechados. Acontece, é uma troca de empresas, isso é comum, mas tem que ser feito com muita informação, né, gente? Com respeito, é por todo mundo. Everton Santos, aqui também pode voltar, barzinhos lotados, as pessoas não têm consciência, pensam que tudo já voltou ao normal. Verdade, Everton. Está falando em relação aos outros países. Sim, todo mundo voltou ao normal e, com certeza, aí, se isso continuar, vai ter uma segunda leva de contaminações. É fato, né? É muito fato isso, não tem como evitar, né? Então, respondida a questão da cidade da criança de São Bernardo, a novidade do Hospital Veterinário de Santo André. E agora eu separei um outro assunto aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, gente, é isso. De notícia aqui do ABC, fora coronavírus, né? São essas duas novidades aí. Ah, não, tem uma outra. São Bernardo também disponibilizou, gente, um novo número aí, uma nova forma das pessoas entrarem em contato para denunciarem quem está burlando a lei em relação ao novo coronavírus, tá? É um canal para registro de denúncia sobre o não cumprimento das medidas de higiene e segurança para combate à Covid-19. Então, a partir de hoje, sexta-feira, os munícipes de São Bernardo podem denunciar infrações por meio do aplicativo SBC na palma da mão. Então, o aplicativo chama SBC na palma da mão, disponíveis para Android e iOS. Basta clicar na opção denúncia Covid, tá? Então, já está funcionando também essa ferramenta aí para denunciar quem está fazendo coisas erradas em relação ao combate ao novo coronavírus. Antes de terminar, quero indicar uma entrevista que eu fiz hoje com uma advogada, Gabriela. Falamos
sobre como agir quando os pais, né, são separados e as crianças ficam em guarda compartilhada durante a pandemia. É um assunto bem interessante aí, bem comum, infelizmente, né? Então, vale a pena você checar a entrevista que eu fiz com ela, está disponível aqui no Facebook, no nosso Instagram e também daqui a pouquinho no nosso site, tá bom? E, antes de terminar, eu quero dar parabéns aos voluntários, né? Gente que oferece aí o carinho, o amor, o, sabe, o altruísmo, ajuda, tempo para as outras pessoas. É bem, como que eu posso dizer? É bem responsável ser voluntário, não é todo mundo que tem este talento e essa missão na vida. Então, eu parabenizo a todos. Hoje, dia 28 de agosto, é considerado o Dia do Voluntário, né? E nessa pandemia aí do novo coronavírus, muitas pessoas que já eram voluntárias ficaram ainda mais assim potentes na sua missão, e gente que nunca pensou em ser voluntário acabou se tornando por causa da pandemia, dessa crise que se instalou aí, que tem precisado cada vez mais de almas boas aí. Então, parabéns, gente, a todos os voluntários, vocês merecem tudo de bom, tudo de bom. E que esse bichinho do voluntariado aí pique a todo mundo e todo mundo tenha uma fase na vida que também ajude os outros, tá bom? É isso, gente. Então, nem vocês não me pediram nenhum número aí hoje do coronavírus da cidade, mas todos eles estão disponíveis todos os dias, tá? No nosso caderno Sete Cidades, a gente fez uma tabelinha ali na página principal de Sete Cidades, com todos esses números e também matérias dentro do caderno para poder falar para vocês acompanharem como é que tá bom? Sexta-feira hoje, então, eu desejo um ótimo descanso para todo mundo, tenham um final de semana de paz aí, na segunda a gente está de volta. Obrigada, gente. Boa noite.